conta essa história de um banqueiro recém-chegado no banco que se encontra com o seu predecessor e fala assim para ele, ó: eu gostaria de saber quais têm sido as suas chaves para resolver os problemas que surgem no banco. Quando a gente é recém-chegado, a gente olha para alguém mais experiente, uma das primeiras coisas que a gente quer perguntar a essa pessoa é qual é o segredo do seu sucesso, se essa pessoa foi bem sucedida. E esse cara fez isso. O banqueiro de cabelos grisalhos olha para ele com um olhar por cima dos óculos, um sorriso no canto da boca e responde assim: meu jovem, eu posso resumir isso em apenas 2 palavras. 2 palavras só. Boas decisões. Quais são as palavras? Boas decisões. Você concorda? Sim, né? Daí, com a sobrancelha assim franzida, o banqueiro novato pergunta assim: eu agradeço ao Senhor imensamente pelo conselho, mas uma pergunta: como é que eu vou saber que decisões são boas? Dizer boas decisões é fácil, né? Mas como discernir quais são as boas decisões? Então o velho banqueiro responde assim, ó: eu posso resumir isso em uma só palavra, meu jovem. A palavra é experiência. Qual é a palavra? Experiência. Daí o jovem banqueiro diz assim: isso tudo é muito bom, isso tudo é bom demais, mas como é que eu consigo experiência? Deu na mesma. Boas decisões, como tomar boas decisões? Experiência, como é que eu consigo experiência? Deu ou não deu na mesma? Ficou no 0 a 0 ainda. E o velho banqueiro solta uma risada marota e fala assim para ele, ó: eu vou responder essa pergunta com 2 palavras: decisões ruins. Como é que você consegue experiência? Com decisões ruins. Será mesmo? Vire para a pessoa aí do seu lado e pergunte: será mesmo que o único jeito da gente chegar a uma boa solução é errando? Pergunte para a pessoa: o único jeito de chegar a uma boa solução é errando, será? E aí, sim ou não, gente? O único jeito da gente chegar a boas decisões é errando, sim ou não? Alguém falou não. Será que a única forma de resolver os nossos problemas é praticando tiro ao alvo? Ou seja, a gente precisa antes disparar centenas de tiros errados para tudo que é lado, para finalmente acertar o alvo bem no centro? Será mesmo que a experiência é a única e a melhor solução para os nossos problemas? Quem gostaria de não ter que errar para chegar a uma solução? Levante a sua mão se você gostaria de não ter que errar. Se você não levantou, você, sei lá, deve ser masoquista, né? Síndrome de Estocolmo, gosta de sofrer. Eu tenho uma boa notícia para você, uma ótima notícia para você. Não, você não tem que tomar um monte de decisões erradas não, meu irmão. Para primeiro só para depois de muitas tentativas finalmente acertar. Você não tem que fazer isso, meu amado. A melhor solução para os problemas da vida não é a experiência não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual tanto de prevenção de problemas quanto de solução de problemas. Essas 2 coisas. É nela que a gente ouve a resposta à pergunta que não quer calar. Talvez essa já foi a sua pergunta e está sendo essa pergunta nesta noite. É também o tema da nossa mensagem. Vai aparecer aqui no telão. Olha, qual é o melhor jeito de resolver os meus problemas? Você já se perguntou isso? Qual o melhor jeito? Tem um bocado de jeito que eu posso tentar, mas qual o melhor jeito de resolver os meus problemas? Se você gosta de anotar, anote aí o tema da nossa mensagem. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20, do verso 1 ao 4. Eu vou ler o texto na versão ARA e dar continuidade à nossa série de mensagens em episódios da vida de alguns personagens bíblicos, tá? E o personagem escolhido desta noite é Josafá. 2 Crônicas 20, do 1 ao 4. O pessoal vai poder jogar aí no telão o texto. Se você não tem a sua Bíblia, acompanhe comigo do telão. Quem achou diz amém? Eita, umas 3 pessoas disseram amém. Estão procurando aí. Eu vou dar aí 5 segundos para você achar. Se você tem dificuldade de achar os livros da Bíblia, vá para o índice, não tem problema nenhum. Pode ter certeza que no céu, uma pergunta que você não vai ouvir de Jesus, de Deus e do Espírito Santo é: você decorou a ordem dos livros da Bíblia? Ele não vai perguntar isso para ninguém. Isso para ninguém.
A pergunta que ele vai fazer, a pergunta que Deus vai fazer para você é: o quanto que você praticou da minha palavra? O quanto é que você meditou nela de verdade? Então não se preocupe em memorizar a ordem dos livros da Bíblia não, tá? Quem achou agora diz amém. Agora sim. Diz assim o nosso texto. Redobre sua atenção para escutar com o coração o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gendi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. A história de Josafá é bem conhecida de muitos de nós, vários de nós. Ela descreve uma batalha épica de Israel. Principalmente nós, homens, gostamos de batalhas épicas. Essa batalha de Josafá, a batalha que Josafá enfrentou, é como as batalhas que a gente enfrenta hoje. Como assim, pastor? Vou citar algumas. Batalhas financeiras, talvez você está passando por uma. Uma dessas aqui que eu vou citar. Ou então várias dessas combinadas. Batalhas espirituais, batalhas no trabalho, batalhas na família, batalhas de saúde, batalhas emocionais, batalhas de todos os tipos que surgem no nosso cotidiano. Quando o Igor estava chegando, o músico, ele me falou que está passando alguns dilemas, algumas batalhas combinadas em casa, e eu disse assim para ele: Igor, isso é meio que curioso, né? Você já percebeu que quando a gente está enfrentando uma batalha, parece que uma batalha chama a outra. Difícil você ter um problema isolado. Quando você está enfrentando um problema, mal você está resolvendo esse problema, aí já chega outro, e parece que é um efeito bola de neve. Você já se sentiu assim? Ou será que só acontece comigo e com o Igor? Acontece com você também? Pois é, às vezes os problemas vêm assim combinados, né, gente? Feito um pitbull raivoso que do nada pula a cerca, justamente quando a gente vai passando. Você já teve a impressão que os problemas são assim, meio que eu chamo de fenômeno pitbull? Você está do nada, todo prosa, passeando na sua rua, de repente você vira para o lado e um pitbull pula a cerca. Parece que nessa vida é raro a gente conseguir dar uma boa risada 2 vezes seguidas. Dizia minha mãe e minha avó que muito riso é sinal de... Quem já ouviu isso? Muito riso é sinal de... muito choro. Já escutaram isso aí? Então é muito raro a gente conseguir rir 2 vezes seguidas nessa vida, sem intercalar a risada com um grito e uma carreira de um pitbull. Acontece com você também ou só comigo? A vida é literalmente assim, gente. Isso me faz lembrar uma certa vez, falando em pitbull. Eu era adolescente. Quem já levou a carreira de um cachorro? Levanta a mão, quem já levou? Várias pessoas. Então, já está aqui evidenciado, comprovado, os cachorros gostam de correr atrás de gente, né? Então, isso me faz lembrar de uma certa vez, quando eu era adolescente, num dia eu passei pela frente de uma casa, na minha rua, onde tinha um cachorro bem brabo. Não sei se na sua rua, parece que nas ruas, toda a rua parece que tem pelo menos um cachorro brabo. Então, tinha esse cachorro brabo na minha rua. Nesse dia, enquanto eu passava, ele rosnava e latia atrás das grades, no portão para mim, ficava se jogando na grade, rosnando e latindo, querendo me engolir vivo. E eu esbocei um sorriso de alívio. Por quê? Por quê? Estava presa. Cara, pode aí se jogar nessa grade, pode ser o cão do inferno, está preso, não pode fazer nada comigo. E eu me sentindo todo protegido do cachorro, né? Eu me senti tão protegido que até, olha o que é que eu fiz, eu fiz isso aí só de safadeza mesmo. Quando a gente é adolescente, a gente faz umas coisas que depois de adulto espero que a gente não repita. Aí eu vi que ele estava se jogando na grade, latindo e rosnando em cima de mim. Eu fui devolver um latido para ele de provocação. Para ele ficar mais possesso de raiva comigo. Coisa da adolescência, coisa da adolescente. No outro dia, eu passo pela frente da mesma casa, olha só que coisa, gente. E o cachorro estava ali de novo, me encarando, rosnando e latindo para mim. Só que dessa vez, o portão estava aberto. Posso continuar a história no próximo domingo, né? Com certeza, não sei se querem. Bom, vivo eu estou, né? Vivo eu estou, isso aqui não é meu holograma, não, assim, não meu clone, eu estou vivo. Nesse dia eu corri pela minha vida, gente.
Acho que eu nunca corri tanto em toda a minha vida. Você que já correu de cachorro, você sabe mais ou menos o sentimento. A gente não sabe, o coração fica batendo no pescoço, não é? Você pensa que vai cuspir o seu coração, sua alma vai quase sair assim do seu corpo. Graças a Deus, a uma certa altura, o que é que acontece? Um carro passa entre mim e o cachorro. Acho que foi um carro do céu. Um anjo transformado em carro, sei lá. E foi desse jeito que o anjo do Senhor salvou a minha vida. E eu sobrevivi para contar a história para vocês. Mas isso só serve como uma prova para dizer para você que nessa vida, uma hora a gente tira a onda do cachorro, é ou não é? A gente tira a onda com o problema, tem hora que a gente está de boa, está tão feliz, está se achando tão vitorioso, que a gente tira a onda na cara do problema. E outras vezes a gente se vê correndo do cachorro pela nossa vida, achando que o cachorro vai nos matar mesmo. Pois é, mas Deus colocou a história de Josafá na Bíblia para ilustrar alguns princípios espirituais vitais, para que a gente consiga vencer nas nossas lutas quando o pitbull pular a cerca. Talvez tenha alguém nesta noite correndo de um pitbull, se é que você me entende. Nos versos 1 e 2, no nosso texto, a gente vê que Josafá, rei de Israel, fica sabendo por um amigo que 3 países, um país já seria ruim, mas 3 países se combinam, estavam vindo contra ele com sede de sangue. As apostas em favor de Israel não eram nada boas, afinal de contas, eram 3 países mancomunados contra Israel, gente. O cronista bíblico relata que esses 3 países eram os moabitas, veja aí, os amonitas e os meunitas. Agora vai a pergunta: o que Josafá poderia fazer para resolver esse problema? O que é que ele poderia fazer? Aproveitando essa pergunta, eu quero fazer ainda outra mais específica. Qual o melhor jeito de resolver o seu problema? Qual é o melhor jeito de resolver o seu problema? Então vamos lá, o primeiro princípio observado nas entrelinhas do nosso texto para resolver problemas e vai aparecer aqui no telão, identifique qual é o verdadeiro inimigo. No 3, vocês leem comigo, tá? 1, 2, 3, identifique qual é o verdadeiro inimigo. Se é um verdadeiro inimigo, é porque também existem inimigos que são falsos. Você concorda? Perceba que o verso 1 mostra para a gente quais são os inimigos que se levantaram contra Israel. Vamos ver aí. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas. Esse princípio pode parecer até meio óbvio, mas na verdade não é não. A verdade é que muitas pessoas simplesmente não percebem qual é de fato o seu inimigo. Você já reparou isso? Geralmente a gente pensa que o nosso inimigo é alguém que está tentando passar a gente para trás no trabalho, ou não é? Alguém que está, um irmão da igreja que falou mal da gente pelas costas, ou uma pessoa da nossa família que não reconhece o que a gente faz por ela. Mas acontece que muitas vezes o inimigo é a nossa própria atitude. Repita para a pessoa ao seu lado aí. Às vezes o nosso maior inimigo é a nossa própria atitude. Isso mesmo. Isso mesmo, meu amado, se você olhar de perto, não é a situação difícil em si o que mais deprime a gente, mas a nossa reação errada à situação difícil. Esta semana, o meu filho estava se aconselhando com a minha mãe é terapeuta e, além de terapeuta de muita gente, ela também é terapeuta do meu filho. Meu filho estava com um dilema para resolver, conversando com ela. E ele dizendo assim: vó, aconteceu isso que me deixou muito angustiado. E a resposta da minha mãe foi uma resposta fabulosa. Minha mãe disse assim: João, não interessa o que aconteceu com vocês, são águas passadas. O que interessa é o que você vai fazer agora, neste momento. Qual vai ser a sua reação passada à situação? É por isso que antes de a gente começar a vencer as nossas batalhas pessoais, a gente precisa identificar honestamente quem é o nosso real inimigo. Às vezes o nosso real inimigo é a nossa atitude. Para isso a gente precisa fazer a diferença entre quem é o nosso real inimigo no momento e quem está sendo somente uma arma na mão do inimigo. E o nosso inimigo muitas vezes não é a situação, não são as pessoas, não é mesmo nem o diabo. Não é nem o diabo, até porque não existe um diabo para cada pessoa. A nossa sensação não é esta, muitas vezes. Às vezes a gente pensa que a gente tem um diabo exclusivo na nossa cola. Mas eu arrisco pensar que tem gente que o diabo não sabe nem que existe. O diabo é um só.
E ele não consegue atazanar todo mundo pessoalmente ao mesmo tempo, não, meu irmão. Assim só resta uma conclusão. A nossa reação pode ser o nosso grande inimigo. Quem sabe nesta noite a sua reação está sendo o seu maior inimigo. Olhando para os detalhes do nosso texto, a gente repara que a reação de Josafá aos inimigos dele denunciam qual era o real inimigo dele. E os inimigos de Josafá não passavam de meras armas alimentadas pelo real inimigo dele. Qual era o real inimigo de Josafá? Quem arrisca dizer? Pergunta a pessoa aí perto de você. Veja se ela sabe. Qual era o real inimigo de Josafá? Não vale dizer a atitude dele não, tá? Óbvio, porque eu repeti isso várias vezes aqui. Mais específico. Tá morno. O medo. O medo. Era o real inimigo de Josafá. Observe no verso 3 como Josafá reagiu. Verso 3. A primeira parte do verso diz assim, ó, então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Essa é a reação típica de quem? De quem é essa reação típica? De todo mundo. Se você for mais honesto, você diz, minha reação. Não é assim, geralmente, quando você se depara com um desafio maior do que você, maior do que a medicina, maior do que as suas soluções cabíveis, maior do que qualquer solução humana, medo é a reação de qualquer um. Quando a gente se depara com um problema, a gente geralmente começa a se auto-sabotar e a gente pensa assim, ó, o que é que vai acontecer comigo, meu Deus? E agora, o que é que vai acontecer comigo? Estou ficando com medo, o que é que eu faço agora? É ou não é? A gente pensa assim, essa é uma reação natural de todo mundo quando os problemas arrombam a porta da nossa vida. E você não precisa se culpar porque não tem nada de errado em sentir medo. Você nunca pensou isso? Volte para casa sabendo disso. Não tem problema nenhum sentir medo, a não ser quando a gente lida com o medo do jeito errado. Esse é o problema. É lidar com o medo do jeito errado. Se a gente usar o medo para se motivar e vencer o problema, tudo bem. Mas a gente pode usar o medo como arma contra nós ou em nosso favor. Acontece que se a gente ficar desanimado, desistir, ficar sem ação, ou pior ainda, se a gente ficar bravo com Deus e questionar e dizer assim, por que logo eu, Senhor? Não tem mais ninguém nesse mundo para eu escolher, não? Será que não existe outra pessoa no mundo pior do que eu para o Senhor escolher jogar esse problema nas costas dela, para punir ela? Por que que eu sou o grande alvo do céu? Se a gente escolhe pensar assim, o medo já derrotou a gente. Certa vez, o professor da escola dominical de uma igreja pediu para as crianças memorizarem o Salmo 23. O problema é que a memória do pequeno Thomas só permitia ele conseguir memorizar o primeiro verso. Era tudo que ele conseguia. Se volta e meia você vai da sala para a cozinha da sua casa ou da sala para o quarto e quando chega lá você esqueceu o que ia fazer, sua memória está meio parecida com a do pequeno Thomas. Quem é que está assim, mais ou menos assim? Muita gente, ó. Muita gente. Bom, quando chega o grande dia da apresentação, em frente à sala de aula, o dia em que cada um dos alunos iria recitar o Salmo 23 para os seus colegas, o pequeno Thomas sobe na plataforma, segura o microfone, solta um sorriso, mas um sorriso meio envergonhado, puxa um pouco de ar do peito e ele fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor. E isso é tudo que eu sei. Ele só sabia isso, ele só tinha memorizado isso. E as pessoas riram um pouco, os colegas riram um pouco, até a professora sorriu um pouco. E Thomas termina a fala dizendo assim, olha só como ele termina a fala dele, gente. Ele fala assim, amigos, às vezes, isso é tudo que a gente precisa saber. Não foi muito melhor ter recitado do que ter recitado o salmo inteiro? Às vezes, tudo que a gente precisa saber é que o Senhor é o nosso pastor. Meu amado, Deus já preparou a saída para o seu problema. Se você não veio para escutar outra coisa, você veio para escutar isso. Deus já preparou a saída para o seu problema. Deus já preparou uma solução personalizada só para o seu problema, porque nosso Deus é um Deus, entre outras coisas, personalizado. E Ele vai revelar essa solução a você em algum momento, pode crer. É só esperar, mas nesse momento, sabe o que Ele está fazendo? Ele está preparando você.
É o que Ele está fazendo. Por hora, Deus quer que você pare de pensar na saída para o problema, que você não pense em outra coisa, você não pense mais nada na sua vida, você tenta até se distrair, mas nada consegue tomar sua atenção por completo, senão esse problema. E Deus quer que você pare de pensar nessa saída, porque a saída já está preparada por Ele. Por Ele, Deus já tem tudo planejado, você não sabe, mas Ele sabe, meu irmão. O que Deus quer fazer agora é preparar você para que o seu medo não seja mais o seu inimigo, porque tem gente aqui com medo, tem pessoas aqui com medo, eu não sei, mas Deus sabe que você está com medo, é por isso que Deus está pedindo que eu diga isso para você. Nosso Deus é Deus não só de soluções para problemas difíceis, mas é também um Deus de milagres. Mas para que o milagre aconteça, é preciso existir uma causa impossível. Sem uma causa impossível, não é um milagre, é uma solução trivial. Agora, redobre sua atenção para ouvir isso. Qualquer causa só é impossível até o dia que Deus quiser, meu irmão. Só. Chegou o dia, olha só o que é que Deus está querendo dizer para você nesta noite. Se eu quiser, pode chegar um dia, eu posso fazer acontecer, eu posso dizer, por exemplo, que neste dia, hoje mesmo, eu vou ser o Deus do impossível na sua vida. Chegou a hora, Deus pode dizer isso ainda hoje mesmo, se Ele quiser, Ele pode declarar, chegou a hora da sua vitória, sim ou não, meu irmão? Ele pode fazer isso, Ele pode dizer assim, se eu quiser agir, quem é que vai me impedir? Hoje, se eu quiser, pelo meu poder, eu posso declarar, causa impossível, deixe de ser. Deixe de ser impossível. Nada é impossível ao Senhor, meu irmão. Sabe essa causa que você acha que está perdida? Sabe esse diagnóstico aí sobre o que os médicos já disseram para você que não tem o que fazer? Sabe esse seu parente que se desviou dos caminhos do Senhor já faz um mau tempão? E você só vê ele a cada dia mais distante? Eu creio num Deus que, se Ele quiser, Ele vira o jogo. Você também crê? O pequeno Thomas tem razão, às vezes tudo o que a gente precisa saber é que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A gente vai agora ao nosso segundo princípio, implícito aqui no nosso texto, para melhor resolver o nosso problema. Olha aí, tá? É o nosso segundo ponto também, vai aparecer aqui no telão. Leve o seu problema ao Senhor e confie. E confie. Às vezes a gente até leva, mas a gente leva e a gente faz assim, ó. Deixa eu pegar um voluntário aqui. Igor, se levanta aí e segura aqui. Eu entreguei para Igor, pode pegar, Igor. Eu estou entregando? Estou puxando de volta. Aí eu entrego. Não, peraí, Igor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí eu puxo, entrego, obrigado, Igor. E não deixo na mão dele. Por isso que eu falei, leve o seu problema ao Senhor e confie. Levar ao Senhor e confiar é levar, entregar na mão dele e deixar na mão dele. Até, se possível, esquecer que você entregou, porque você pode ter uma memória fraca, como que eu falei aqui há alguns minutos, de alguém que vai de um canto para outro na casa e já esqueceu o que ia fazer lá. Só que você tem um Deus que, mesmo que sua memória falha, dele não falha. Ele não é fiel à memória dele, ele é fiel a ele mesmo, a essência dele. Ele não pode negar quem ele é, de forma que, ainda que você seja infiel, diz a palavra, ele não pode negar a si mesmo. Josafá ficou-se tremendo de medo, porque ele estava numa situação aparentemente sem esperança. E o que ele fez com medo dele? Saiu pedindo ajuda aos outros reis, certo? Sim ou não? Ele saiu pedindo ajuda aos reis? Não, observe a estratégia dele nos versos 3 e 4. Diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Ele apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Qual foi a estratégia de Josafá? Ele reuniu todo o povo para buscar ajuda ao Senhor. Ele nem buscou sozinho, ele disse, vem tu, todo mundo vem comigo, nós vamos buscar juntos a ajuda do Senhor. Ele inspirou outras pessoas, inclusive, a buscar ajuda ao Senhor, no Senhor. O segundo princípio para a gente resolver os problemas da vida consiste em a gente levar os problemas
ao Senhor, meu irmão. Levar os problemas a Deus, a oração deveria ser a primeira arma usada quando a gente enfrenta situações difíceis na vida e não a última. Outro dia eu soube de um diácono de uma certa igreja que procura o pastor dele e fala assim: ó, pastor, a gente tem um problema. Nada está funcionando e a gente não consegue resolver essa dificuldade. Daí o pastor responde: bom, eu imagino que tudo que a gente pode fazer agora é o quê? Orar. Então o diácono, com um semblante caído, pergunta assim: pastor, a gente já chegou a esse ponto? Eu desconfio que a fala desse diácono represente, infelizmente, que a maioria de nós, igreja do mundo inteiro, faz quando a gente se depara com um problema. A última coisa que a gente tenta fazer para resolver um problema é orar. Isso porque o nosso primeiro impulso é resolver tudo sozinho, não é? A gente se depara com um problema, a gente já arregaça as mangas e vamos tentar resolver, vamos para cima. A gente não ora primeiro, a gente deixa a oração por último. Mas lembre-se que Jesus enfrentou grandes batalhas durante a vida dele orando. Jesus orava o tempo todo, meu irmão. Nos versos 6 a 11, a gente ouve Josafá rasgando o coração na presença do Senhor e dizendo assim, ó: Deus, eu sei que o Senhor me ajudou no passado. Quantos sabem a mesma coisa? Levanta a sua mão se você sabe também que Deus lhe ajudou no passado, sim ou não? Lhe ajudou no passado, Ele está aqui nos representando, Ele está dizendo assim, Ele está ecoando aqui a nossa oração também. Eu sei que o Senhor nos ajudou no passado, eu sei que o Senhor pode me ajudar no futuro, então, por favor, me ajude agora. É o que ele estava dizendo. E Josafá continua a oração falando assim: ó nosso Deus, o Senhor não irá julgá-los, pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá correu para contar o problema dele para Deus, meu irmão. Muitas vezes a gente faz o contrário, a gente sai contando os nossos problemas para quem só vai ouvir e talvez piorar o problema. Já aconteceu com você? Veja se não é assim, vamos lá. Veja se não é assim que acontece. Às vezes a gente está passando por uma dor, ou a gente tem uma decisão difícil a tomar, ou a gente está com um bolso vazio, ou a gente está enfrentando problemas de relacionamento. Sabe o que a gente faz? Vou dizer. Com o ânimo assim solapado, o coração acelerado e suando de ansiedade, a gente vira para o colega de trabalho, para a colega de trabalho, se a gente estiver lá no trabalho, e vai falando tudo que está acontecendo. A gente vai dizendo algo tipo assim: sabe o que é? Eu acho que o meu marido anda muito, ele anda muito frio comigo, eu acho que o meu marido está me traindo, eu não sei o que fazer. Eu conheço uma mulher cristã já falecida. Ela estava lidando justamente com essa dúvida. Ela achava que o marido dela estava traindo ela. Ela estava lidando com essa dúvida no relacionamento. E ela comenta com uma colega. Na época as duas não eram evangélicas. E sabe qual foi o conselho da colega? Deixa eu falar para você aqui qual foi o conselho da colega. Por que tu não faz um feitiço? Por que tu não faz uma simpatia, faz uma macumba? Resolve isso rapidinho. Foi o grande conselho da colega de trabalho. E foi justamente o que essa mulher fez. Procurou uma feiticeira e aprendeu um feitiço. O que é que você acha que aconteceu, no final das contas? Diga aí. O que é que você acha que aconteceu? Eu vou lhe dizer, vou resumir uma história bem longa. E ela, inclusive, me escreveu o feitiço e tudo. Não precisa descrever isso para vocês. Eu vou chegar aqui no final da história. O marido pediu divórcio. E a família foi destruída. Foi assim que terminou. E o que estava ruim ficou como? Pior. Porque a mulher foi contar o problema justamente para a pessoa errada. Tudo pode ter começado nesse mau conselho. Faz um feitiço. Mas acontece que outras vezes, quando a gente não conta para a colega do trabalho, a gente fala para a irmã da igreja. Aquela irmã que tem uma... Porque cada um de nós tem um defeito, sim ou não? Ou mais do que um. Caso não, vá lá em Salmo 53, lembre do Senhor, se é que você esqueceu ou nunca ouviu, escute do próprio Deus. Ele diz, os olhos estavam passeando na terra para ver se havia alguém que fazia o bem. Ele achou quem mesmo? Não achou ninguém. Todos temos os nossos defeitos. E sempre tem aquela pessoa que tem a língua áspera, afiada, bem grande, né? Então aí...
Quando a gente não conta para o colega de trabalho, de repente conta para aquela irmãzinha da igreja, aquela que tem a língua bem solta, bem grande, e que logo depois que ouve você contar o seu problema para ela corre para contar para outra irmãzinha. E ela diz assim, olha fulano, tu não vai acreditar. Se prepara para ouvir uma bomba, vice. Irmã fulana me disse que acha que o marido está tão gaia nela. Mas eu estou dizendo isso só para você orar. Só estou falando como motivo de oração. Sei. Quando a gente não fala para colega de trabalho, nem fala para aquela irmãzinha, a gente fala para um desconhecido. Você já se pegou contando problemas da sua vida, problemas bem íntimos, talvez até conjugais, para um desconhecido, gente. Sabe o que é, fulano? É que eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Ou pior ainda, outras vezes a gente vai nas nossas redes sociais e posta aquele desabafo em forma de textão, ou de áudio, ou de vídeo, aos prantos. Outro dia eu vi um vídeo nas redes sociais em que uma pessoa postou ela mesma nas redes sociais, só chorando, eu só chorava, aquelas lágrimas silentes assim caindo no rosto, não tinha nem som, só chorava, chegava até a ser poético. Muitas vezes quando a gente faz isso é só para ver se alguém vai visualizar e perguntar se a gente está bem. Só para ver se alguém se importa com a gente ou se a gente vai arranjar com isso mais um motivo para se sentir pior, caso alguém não pergunte o que foi, ou ninguém fale uma palavra de conforto, ou alguém aproveite para empurrar a gente mais para baixo, dizendo algo assim, olha aí, tem necessidade disso, só quer aparecer, esse teatro todo é só para chamar a atenção. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa, que você vai escutar da minha boca, mas que é o Espírito Santo. O que quer dizer para você nesta noite? Pare de contar os seus problemas para quem não pode resolver, meu irmão. Repita aí para a pessoa ao seu lado, pare de contar os seus problemas para quem não pode resolver. Não adianta nada você querer compartilhar o seu problema com quem não pode dar uma solução, e como eu falei, pode piorar. E quem sabe eu estou falando profeticamente, se você contar, vai piorar. Então escute isso do Senhor. Meu pai costuma dizer que contar o seu problema para quem não pode resolver é pedir esmola para dois. Concorda? Então redobre a sua atenção para ouvir isso agora, compartilhe o seu problema com aquele que vai olhar para o seu problema e vai poder dizer assim, não tenha medo, eu sou a solução. Só tem um que pode dizer isso, quem é? Jeová Jiré, o Deus da provisão. É Ele. Você quer evitar mais problemas? Então pare de contar o seu problema para quem não pode resolver. Pare de expor sua fragilidade, pare de abrir o seu coração, pare de expor sua vida para alguém que hoje escuta você com a mão no seu ombro, porque eu já vivi isso, você provavelmente já também, e eu um ouvido atento, mas amanhã essa mesma pessoa vai sair falando mal de você para o mundo inteiro. Provavelmente já aconteceu com você também, já aconteceu comigo. Existem também pessoas que conversam consigo mesmo sobre os seus próprios problemas, tentando usar razão. Como se sufocar qualquer emoção e tentar racionalizar a situação pudesse resolver o problema. Há quem faça isso, mas acontece que as coisas não funcionam exatamente como propõe o compositor brasileiro, Haroldo Lobo, que ele diz assim, trazer uma pressão dentro do peito, até em forma de poesia, trazer uma pressão dentro do peito é da vida o defeito que se extingue com a razão. É bonito, né? Mas na prática, se fosse assim, era bom demais. Seria muito bom se todo o problema se resolvesse simplesmente em a gente bater um papo cabeça com a gente mesmo, com o nosso coração. Não é tão simples assim. Como eu queria que fosse tão simples assim. Eu já tentei isso, eu aposto que você já tentou também, só que o problema continuou no mesmo lugar. E o coração apertado do mesmo jeito, sim ou não? A gente já fez isso muitas vezes. Porque, como disse o grande filósofo Blaise Pascal, ele disse assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas existe um Deus que conhece tanto o coração humano na palma da mão, quanto é capaz de virar o jogo a nosso favor com uma palavra. É o nosso Deus Jeová. Jeová é a palavra que Josafá usa para Deus aqui no verso 3, no hebraico, traduzido para o português, quer dizer, olha só, talvez você nunca escutou essa tradução para Jeová, mas também se traduz assim, aquele que traz à existência tudo que existe.
Jeová. Ele traz à existência tudo o que existe. Do que você precisa nesta noite, meu irmão? De sabedoria divina? Tem um irmão que vive repetindo para mim, pastor, eu quero sabedoria, eu não quero mais nada na minha vida, eu quero sabedoria do céu, eu quero sabedoria do céu, eu quero sabedoria do céu. E eu fico dizendo para ele, meu irmão, simplesmente peça, porque Tiago diz, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Quem quer sabedoria tem a garantia de receber diretamente de Deus, e esse irmão tem recebido, glorificado seja o Senhor. O que é que você precisa nesta noite? Um alento para a sua dor? É providência financeira? É de um milagre? É força para vencer o pecado? É sucesso numa causa na justiça? É aprovação no concurso? Quantas dessas coisas Deus não pode fazer? Me diga aí. Eu quero dizer para você que o nosso Deus Jeová já tem a solução. Repita para a pessoa ao seu lado, Deus tem a solução, meu irmão, diga aí. Por isso agora eu quero convidar você a fazer um ato profético comigo, tá? Nesse momento a gente faz um ato profético. Abra a sua mão direita, você vai abrir a sua mão direita assim, virada para cima, você vai colocar em cima no seu colo, tá? Não precisa colocar no alto não, em cima do seu colo, você bota a sua mão aí, pense no problema que mais incomoda você. Se você quiser botar mais do que um, bote. Bote na sua mão aí esse problema que mais incomoda você, ou mais do que um. Talvez você tenha vários. Jesus confirma isso quando Ele diz assim, nesse mundo tereis aflições, está no plural. Então se você tem mais de um problema, está concretizado aqui o que Jesus falou. Agora imagine que você está com o seu problema, com os seus problemas nessa mão. Depois disso você fecha a sua mão agora e fica com ela fechada até o meu sinal, tá? Pode ficar com a sua mão fechada até o final. A aflição, o problema, a luta, a angústia é uma parte integrante do pacote da grande viagem da vida. A gente vai vivendo e a gente vai colecionando aflições. Só tem aflição quem vive. Você está vivo, é por isso que você tem aflição, mas nessa noite eu quero lembrar você que se por um lado você tem um problema para resolver, você tem um Deus que pode resolver esse problema, meu irmão. Só quem crê diz eu creio. Então levante com a sua mão comigo agora, sua mão direita, onde está o seu problema, assim no alto, certo? Ainda fechado, o mais alto que você puder. Eu vou contar até 3 e logo em seguida a gente vai fazer um gesto simbólico. O que é esse gesto aqui que Pedro nos manda, cujo simbolismo é o simbolismo que está implícito nas palavras de 1 Pedro 5 e 7, onde Pedro diz, lance sobre ele, sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então a gente vai fazer isso. A gente vai lançar para Deus a nossa ansiedade. Depois do 3, a gente vai lançar. E depois disso, a gente vai repetir junto, tá? Lancei nas mãos de Deus. 1, 2, 3. Lancei nas mãos de Deus. Aleluia. Amém. Agora a gente vai extrair do nosso texto o terceiro e último princípio para a solução dos nossos problemas. Fomos 2 princípios, vamos no último agora, vai aparecer no telão. Agradeça a Deus adiantado pela resposta. Já agradeça. Você não lançou, meu irmão? Está na mão de quem agora? Está na mão de quem? Então a gente agradece. Se está na mão dele, está na mão de quem garante a solução. A história de Josafá é incrível, porque antes mesmo da vitória, ele designou homens para cantarem a Deus, para louvar o esplendor da santidade do Senhor. A gente vê isso na segunda parte do verso 21, que diz assim, que Josafá ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, aleluia. Agora tente imaginar a cena comigo, gente. Aqui estão 2 montanhas, colossais e um vale, 2 montanhas colossais e um vale, né, onde vai acontecer não uma batalha, mas sim pela lógica humana, um verdadeiro massacre. Numa das montanhas estão as 3 nações inimigas, só aguardando para esmagar o exército de Israel, como quem pisa em baratas com botas de alpinismo. Na outra montanha está o exército de Israel liderado por Josafá, e ele diz ao povo assim, ó, ele fala basicamente assim, pessoal, o plano de Deus para a batalha é o seguinte, olha só o plano de Deus para a batalha, todos que fazem parte do coral vão tomar a dianteira. E foi exatamente o que aconteceu, o coral parte para a batalha na dianteira, à frente do exército, cantando louvores a Deus. Mas não era para ser o pessoal da espada, dos arcos, da lança. O cara coloca o coral na frente, gente, na linha de frente. E aí, coral de mulheres candelárias, já pensou vocês no lugar desse exército aqui? Foi o que Josafá fez.
Mas e no final das contas, o plano de Deus funcionou ou não, gente? Sim ou não? Por que funcionou? Me diga aí por que funcionou. Porque foi de Deus. Foi de Deus. E os planos de Deus não precisam ser lógicos, não precisam ser cabíveis do ponto de vista humano, não precisa fazer sentido, não precisa ser incrível, só precisa ser de Deus, por mais estranho que seja ou possa parecer. Pois os únicos planos com 100% de garantia de sucesso são os planos de Deus. Repita para a pessoa aí ao seu lado, os únicos planos com garantia de sucesso são os do Senhor. Então desista dos seus planos, que você sabe que são seus, o mais rápido possível. Fique com os planos de Deus. No fim, os três soldados do exército, os soldados dos três exércitos inimigos ficaram confusos e eles acabam se matando uns aos outros. E depois disso, tudo que o povo de Deus precisou fazer foi dividir os despojos. Agora a pergunta que não quer calar: por que Deus teve que agir desse modo? Por que Deus agiu assim? Redobre sua atenção para você ouvir isso. Deus agiu assim para que a gente aprenda de uma forma muito clara e direta que a gente deve louvá-lo com fé, mesmo antes da vitória. Talvez você está enfrentando um problema, tudo que você tem feito é duvidar, é ficar resmungado, ficar triste, ficar ansioso, achar que está derrotado. Por que não louvar? Afinal de contas, você lançou sobre ele, como Pedro manda fazer, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja que o tempo dessa frase está no presente perfeito, é um tempo circular, que significa que ele sempre cuidou de você e vai cuidar de você até quando mesmo? Até a consumação dos séculos. Até o fim, meu irmão. Até o fim. Repita para a pessoa ao seu lado: louve ao Senhor adiantado. Por quê? Por quê? Porque a sua vitória está chegando. Aleluia. Glória a Deus. Você ouviu isso, meu amado? Já comece a louvar o Senhor, já comece a engrandecer o nome do Senhor, já comece a preparar o testemunho, como Ellen fez aqui. Preparar o seu testemunho, já comece a dar o brado de vitória, porque a sua vitória está chegando. Aleluia. Ou você acha que Deus só tem vitória para Ellen? Talvez Ellen estava contando aqui a vitória e tomara que não tenha gerado no seu coração uma inveja. Seu irmão vence, tem que vencer também. Você tem que dizer assim: a vez dela chegou, mas a minha vai chegar. Vai chegar. Ela pediu uma cantina, Deus deu a cantina da cultura inglesa. E para mim, Deus também tem o melhor. Sim ou não? Ele diz o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ninguém imaginou o que eu tenho preparado. Para quem? Para Ellen, certo? Não, para todo mundo. E nessa hora você pode dizer assim: eu também sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Ele tem muita coisa boa para você, aguardando, meu irmão. Este mesmo Jesus, olha só, esse é o Jesus que diz em Apocalipse 1:18. Olha que texto arrepiante. Eu sou aquele que vive, Jesus dizendo. Estive morto, é verdade, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do Hades. É por isso que a sua vitória está a caminho, por causa do que Jesus fez na cruz. Ele venceu a morte, ele inaugurou para você uma vitória definitiva. Como é que é a qualidade da sua vitória? Eu vou dizer: definitível, indestrutível, eterna, incomparável, no céu, ao lado do seu glorioso Redentor. A vida eterna com Jesus é a maior de todas as vitórias que o Pai conquistou para nós. Meu amado, já comece a louvar a Deus pelas suas vitórias, que Deus irá dar para você este ano, porque eu falei, e entenda isso da parte do Senhor: eis que tenho posto diante de ti portas abertas, que ninguém pode fechar. Mas não esqueça de louvar a Deus pela maior de todas as vitórias. Qual foi a sua maior de todas as suas vitórias? A sua salvação, meu irmão. Eu quero fechar a nossa mensagem com a história da vida real. Tinha um jovem que se chamava James Stewart, grave esse nome. Ele não era cristão. Na verdade, James Stewart era anticristão. Eu acho que todo mundo tem um amigo assim, ou tem um colega assim, ou conhece alguém, que não basta ser cristão, ele gosta de atacar os cristãos. E James Stewart era esse cara. Era um militante, um anticristão de galocha.
Um dia, a mãe dele compra uma Bíblia para ele. Olha só o que essa mãe faz. Isso vai para você que é mãe e está orando para o seu filho que é desviado, ou que ainda não se converteu, ou você está orando pelo seu marido que ainda não é convertido, ou alguém da sua família que não é convertido, ou um colega de trabalho, um amigo. Se inspire nessa história. Olha só. A mãe dele compra uma Bíblia para ele, coloca em cima da mesa e fala assim para ele: aqui está, filho, essa é a sua nova Bíblia. Mas só que quem é que eu falei que é James Stewart? Ele é o quê? Ele é um anticristão, ele quer esfolar os cristãos vivos. E a mãe do cara compra uma Bíblia para ele, bota em cima da mesa e diz: aqui está, filho, esta é a sua nova Bíblia. Significa que provavelmente a mãe já tinha comprado outra, né? Sei lá que se ele jogou fora, onde é que estava essa Bíblia. Então ele pergunta: para que isso? Para que isso? E a mãe responde: você ainda não sabe? Não sabe, né? Mas você está quase se tornando um cristão. A mãe disse para ele. Você pode dizer: sua mãe é o quê? Não tem noção, é bestalhada, doida? O que? Falou isso para ele: você está quase se tornando um cristão, filho, você só não sabe ainda. E o rapaz enraivecido, franze a testa e fala para ela: não, eu não estou não. Eu vou jogar futebol, eu vou para o inferno. Foi a resposta que ele disse para a mãe. Então, naquela mesma noite, depois daquela conversa com James, a mãe dele se põe de pé e começa a orar. Ela foi procurar uma amiga, sim ou não? Foi procurar um colega de trabalho, a irmã da igreja. Ela ficou de pé, ela falou com quem? Com Deus. Foi falar com Deus. E ela diz assim, ó, Senhor: Senhor, meu filho vai se tornar um cristão. Olha só, declarando. Ele vai se tornar um cristão. Ele ainda não sabe, mas eu estou agradecendo. Se for lá na história de Samuel, não sei se você já leu o livro de Samuel, é dito que Samuel falava coisas e Deus não deixava as palavras de Samuel cair por terra. Algumas vezes, isso dá a entender que algumas vezes Deus inspirou os profetas a falarem coisas, escrever, estão registradas na Bíblia. Outras vezes, acontecia o inverso. Homens falavam certas coisas e Deus fazia acontecer. Claro, porque também era a vontade dele. Mas ele fazia valer algumas coisas que as pessoas falaram. Se essa coisa é boa, é agradável, é útil, é honesta, essa coisa só pode se harmonizar com quem? Com o quê? Com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Sim ou não? Então essa mãe se levantou e ela orou assim: ele não sabe, Deus, mas eu já estou te agradecendo. Daí, misteriosamente, os amigos de James começam a chegar junto dele na rua e começam a falar para ele assim: cara, a gente ficou sabendo que você se tornou um cristão, você virou cristão. Como? Os caras começaram a falar isso para ele, gente. E James responde: não, isso é apenas a maluca da minha mãe. Eu vou jogar futebol e eu vou para o inferno. Ele repetiu para os amigos. E a história vai ficando mais intrigante. Poucos dias depois de falar com o filho, a mãe de Stuart vai para o pastor da igreja e fala assim, ela foi lá para o pastor e ela fala assim: pastor, eu queria que o senhor reservasse, escute isso, gente. Eu queria que o senhor reservasse 20 minutos do sábado à noite, ela ainda disse o dia, do sábado à noite para o meu filho dar o testemunho dele. Como assim? Como assim? Escute o que aconteceu. Mas você sabe que fé, né? Fé sacode Deus do trono, é ou não é? Sacode fé, e desse tipo de fé, então, que ainda marcou data. Escute o que aconteceu. Na sexta-feira à noite, James estava jogando futebol, tendo aquela pelada de sempre, enquanto ele não ia para o inferno, né? Porque afinal de contas a resposta pronta dele era: vou jogar futebol, até morrer, como morreu para o inferno. Então estava jogando futebol. De repente, ele sente a presença de Deus ali no campo. Porque pode ser em qualquer lugar, não precisa ser só aqui não. Eu conheço pessoas que se converteram no centro de Macumba. Sério mesmo, sério mesmo. Pode ser em qualquer lugar. Deus visita quando Ele quer e a presença do Espírito Santo é irresistível. Quando Ele quer convencer do pecado, justiça e juízo, quando chegou a hora, meu amigo, não tem Stuart certo. Então a presença de Deus, Ele sente ali no campo. Então ele para de jogar futebol, ele se ajoelha na frente de todos os amigos e ele faz uma oração. Olha a oração de Stuart. Ele diz assim: Deus, eu realmente preciso do Senhor na minha vida.
Se o Senhor pode fazer a diferença, vem, toma a minha vida, me salva, custe o que custar, me faça nascer de novo. Assim que ele acaba de orar, James sai correndo do campo, ele vai vestido com uniforme de futebol e tudo, cruza as ruas, sobe as escadas, entra em casa esbaforido, abraça a mãe bem apertado, ele diz com o coração acelerado: mãe, eu acabei de entregar minha vida a Jesus. Sabe qual foi a resposta da mãe dele? Oh, glória! Ela diz assim: é claro, filho, eu estou te avisando isso há 3 semanas. Eita, Deus maravilhoso. Eu estou te avisando há 3 semanas, filho, que você é de Deus. E ela fez tudo, ela comprou a Bíblia, ela colocou em cima da mesa, ela falou isso para o filho, ela disse para Deus, ela falou para o pastor depois de ter conversado com Deus, marcou uma data. Se você quer tomar essa mãe como doida, Stuart fez isso. Para mim, ela é um exemplo de fé. Que tal fazer uma coisa parecida e ver no que é que dá? Quem sabe só está faltando isso, um pouco de mais fé. Se quiser, marque uma data. Se você for envergonhado, você perdeu para Deus. E quem perde para Deus, ganha, não perde. Se você só perder para Deus, não perder para você, nem para o diabo, nem para ninguém, então você não perdeu, você ganhou. Eu quero convidar somente você que crê que a sua vitória está a caminho, só você que crê que sua vitória está a caminho. Você vai repetir comigo essa oração, repita com toda a fé do seu coração. A gente vai praticar isso agora, tá? Espero que você chegue em casa e para o resto da sua semana, da sua vida, você comece a fazer assim como a mãe de James Stewart. Mas por enquanto, nós vamos pronunciar essa oração aqui crendo no que a gente está falando. Você vai dizer assim, fala assim: Senhor, eu sei que eu tenho problemas. Eu sei que eu tenho questões para resolver. Mas eu também sei que o Senhor tem uma solução. Porque tudo que o Senhor permite, o Senhor controla. Então, enquanto a minha vitória está a caminho, eu já te agradeço. Em nome de Jesus.